Amigos e amigas, bem-vindos a mais um Brincando de GM aqui no Ponto a Ponto. Hoje AFC West, AFC Oeste, como foi prometido a vocês. E temos nosso convidado, o grande amigo David Chiodini, que é, vamos listar, ESPN, Pro Football, On The Clock, conhecer da história da cultura, da televisão brasileira, né? Conhece absolutamente Sabe de tudo, novela como poucos. sabe como Guia das poucos. novelas vai sair já já. Tô Ele com vai fazer. ele, meu amigo Lucas Abrantes aqui. E, Davis, muito obrigado por topar o convite, meu irmão. Eu que agradeço o convite, meu amigo Pedro Pinto, Lucas, prazer enorme e vamos que vamos falar aí de futebol americano dessa maravilhosa divisão chamada AFC West. Pois é, AFC West, que tem o Chiefs que veio de mais uma ida pro Super Bowl, tem Las Pode Vegas sorrir, Pedro. Raiders, Pode sorrir. Los Pode Angeles sorrir. Chargers e Aqui você pode. Denver Aqui Broncos, você né? pode É sorrir. isso, Que o Denver Chiefs Broncos. apanhou. Denver Broncos, pô, isso aí eu já falei aqui várias vezes. Eu já falei, eu tenho meu lado profissional e meu lado torcedor. Meu lado torcedor, eu falo, fiquei feliz da vida que apanhou mesmo e não esconde ninguém. Agora, dito isso, vamos apresentar aqui o quadro Brincando de GM. Pra quem não conhece, é o seguinte, tá? A gente vai falar dos 4 times da divisão. Eu vou apresentar 2 cenários por time. Lembrando, esses cenários são totalmente hipotéticos. Da minha cabeça, eu estou inventando as situações. Ninguém, não são boatos, não são, vai acontecer. Eu estou inventando cenários para colocar o Abrantes e o Davis em situações de ou eles são scouts e eu sou o GM, ou um é o GM e outro é o head coach, a gente tem que chegar a um consenso de quem escolher, ou eu vou oferecer um cenário que, chegou tal troca, vocês vão trocar, não vão? O que vocês acham interessante? Tal jogador tá caindo, vão querer subir, não vão? Eu vou apresentar esses cenários para vocês e a gente sempre espera que quem tá gravando aqui com a gente se divirta bastante. Tem sido geralmente o caso, o pessoal que está acompanhando esse quadro está gostando bastante também. Então, sem mais delongas, a gente já vai entrar direto pro programa de hoje, começando com o Denver Broncos. Broncos que aparentemente encontrou seu franchise quarterback, tá? Aparentemente encontrou seu Fala franchise com a quarterback, confiança do tá? Take 1. É isso, o Fala franchise que quarterback. achou o seu É, franchise quarterback. franchise quarterback. E chega na escolha 20, tem que buscar jogadores para compor o elenco. Ainda há buracos no elenco que o Broncos precisa compor. Okay. Até esse momento, de skill players saíram Ashton Jeanty, Matthew Golden, Tyler Warren e Colston Loveland. Vocês são os scouts do Broncos. Eu, nessa situação, sou o general manager, tá? Eu preciso que vocês me convençam a selecionar o prospecto que vocês querem, tá? Não tem que chegar a um consenso, vocês têm que apresentar o prospecto que vocês querem e tem que me convencer a selecionar o seu prospecto. Nesse cenário, a gente tem 8 minutos estando no relógio para a primeira escolha, valendo agora. Bom, já o Davis primeiro, né? O cara da casa, o cara tá há mais tempo aí. Deixa ele primeiro. Vamos, Devão. Bom, pra mim aqui eu já chego falando, não sei como Tetairoa McMillan sobrou até aqui, até a escolha número 20, pra mim é um jogador top 10 overall, pra mim é um jogador que tem que estar no top 10 da maior parte dos boards, é uma versão 2.0 do Courtland Sutton, não é o jogador mais veloz do mundo, mas parece que hoje em dia se não correr 4,38 ninguém mais serve, né? E parece que quer que um cara de 1,93 corra 4,38 o tempo todo. O Courtland Sutton tem 30 anos, a gente precisa lembrar disso. O que ele quer um novo contrato, está em ano de contrato. Bons times são os que selecionam seus jogadores já pensando no futuro, tá? Você precisa de um cara grande com flexibilidade. Tetairoa acostumado a jogar aberto, mas também jogou bastante por dentro. Isso traz uma flexibilidade para o ataque do Sean Payton. É um cara que sabe trabalhar nessas duas posições. O Sean Payton usa muito os motions. É um talento top 10 sobrando na escolha número 20. Você precisa dar armas para o seu quarterback no segundo ano dele. Com o Courtland Sutton ainda no elenco, você faz as Big Towers na Red Zone. Que time vai ter 2 corners para marcar 2 jogadores desse tamanho? Então você pode trabalhar essas isolations, colocar eles nas laterais, tá? Uhum. Eu acho que aqui é apenas don't overthink. Selecione um grande jogador na escolha número 20, porque os outros times deixaram cair. Ok. Bom, eu vou Bons argumentos. E o senhor utilizar Lucas Abrantes? Eu vou utilizar o melhor do meu Howie Rosemanismo e vou parafrasear o que o Deivão falou no final. Cara, eu acho que nessa situação, tendo o Tetairoa McMillan, eu acho que é um no-brainer, assim, quase. Se não tivesse endereçado a posição de tight end, ela me preocuparia um pouco, porque é uma posição que o Sean Payton utiliza muito no esquema dele, mas é uma posição que o time já endereçou assinando o Evan Engram. Qual Evan Engram a gente vai ter? Que diz que tem a questão da lesão, que foi o que afastou ele de Jacksonville, foi o que fez ele demorar a assinar com o Denver.
ainda não se sabe, mas que foi endereçada foi. E por um jogador capaz de produzir com a bola nas mãos. Então, tendo o Teta novamente, tendo o Teta disponível aqui, é impossível não Não, escolher. não tem como. Não tem como não ir de lateta. Não tem. Terceiro programa seguido que a gente escolhe Não, Teta. impressionante. Teta sempre é bom, né? Sempre é bom, sempre é bom. Ele é Aí, dos nossos, ele perfeito. sabe, pô. Ele Referências sabe. ao programa de ontem, isso até. Anteontem, segunda-feira. Então, aparentemente, a gente tem os dois scouts concordando. Tem que ir de Tetaroa McMillan. Eu não vou Yes. hesitar, já entrego o cartão. Tetaroa McMillan é a nossa escolha. Aproveitando também um ponto que o David levantou do Cortland Sutton, ele tá no contract year, né? 26, 27, 28 são void years que tem do contrato, mas é um contract year. Então, essa escolha do Tetaroa McMillan não é só se você for olhar de forma muito básica, que até eu tava olhando no início do processo do draft, ele é um cara muito parecido com o Cortland Sutton, não vale a pena. O Cortland Sutton tá no contract year. Talvez você possa olhar para essa situação anos, né? com 30 anos ainda, você olhar para a situação e falar, eu trago um cara que tem parecido com o Cortland Sutton, mas já penso no dinheiro que eu tô gastando com o Sutton para gastar com outro jogador pra temporada que vem, talvez. Exato. Então, E pra mim tem um teto maior que o do Cortland Sutton. aí, né? Tem isso. Tá? Eu acho que tem um teto maior que o do Cortland Sutton. Acho que o Cortland Sutton sempre foi um bom jogador, mas sempre foi um tanto quanto superestimado, assim. Sempre foi um bom jogador, um bom wide receiver que conseguiu ser produtivo, mas não dá pra pagar pra um wide receiver como o Sutton jogando a temporada com 30 anos, um contrato muito grande. É um cara que, ok, a gente sabe das dificuldades que Denver teve na posição de quarterback, mas que tem um Pro Bowl em 2019 e é isso. Né? É isso que ele tem. Uma temporada para mais de 1.000 jardas, duas, na verdade, né? Além da do ano passado, a de 2019. Então não é um cara que você vai olhar. É um cara que faz algumas coisas muito bem. Acho que o Tetaroa consegue trazer mais coisas que ele. Eu, particularmente, ficaria muito tranquilo em deixar o Cortland Sutton ir. Acho que o desapego é uma coisa fundamental na NFL. Isso é uma coisa que a gente vê em todos os esportes, né? O pessoal mantendo jogadores que já deu o ciclo do cara e acaba complicando o time a longo prazo. A gente vai partindo pro cenário 2, e aí já começa com as bizarrices, tá? Por algum motivo, tá, da minha cabeça, Ashton Jeanty está caindo na primeira rodada. Talvez seja positional value, talvez a imprensa esteja avaliando o prospecto acima do que Tipo todos os Callahan, times... é isso? Por que não foram na festa do aniversário do Ashton Jeanty. mas... Ninguém tá segurando ele, Sim, ninguém tá pegando o cara. Isso. Mas aí, apresentando o cenário, ele por algum motivo tá caindo. Chega na escolha 11, tá? Ele ainda está no board. Sabemos que dificilmente ele passa da escolha 12 com o Dallas Cowboys. Okay. Toca o telefone, John Lynch na linha, tá? Ele fala com vocês assim, cara, eu sei que vocês estão de olho nele, acho que toda a liga tá de olho nele. E o Broncos, pelo grupo de running backs que tem, vocês precisam de alguém na posição e a gente sabe muito bem que o Sean Payton gosta do cara. Eis a oferta de John Lynch. Eles te mandam a 11ª overall e ele pede, em troco, a 20, a escolha de segunda rodada 51 e a escolha de terceira rodada 85, tá? Há margem para negociação, tá? Vocês estão conversando com ele e falam assim, cara, ele tá disposto a dar uma negociada, mas não é muita coisa assim não, tá? No momento que ele encerra a oferta dele, restam 6 minutos no relógio. Vocês têm 6 minutos para negociar com o John Lynch, topar a troca ou qualquer outra coisa, valendo. Tá, eu vou pedir pra você repetir pra mim o que eu tô pagando. É a segunda rodada. Pick swap, a e segunda e a terceira. swap, A segunda e a a terceira. segunda e a terceira. Isso. Desse ano. Desse ano. Tudo desse ano. Olha só. David Chodini, vamos dar uma conversada aqui entre a gente. Não estou, Jerry Jones não estão ouvindo a gente, tá ok? Não, ele não tá ouvindo nada. Se essa segunda for trocada por uma terceira do ano que vem, ou uma segunda do ano que vem, eu começo a ficar um pouco mais confortável. Eu não fico confortável em nenhum cenário aqui. Honestamente, você acha que subir, mesmo pela Aston Gente, inaceitável? Pra mim, completamente inaceitável. Eu não sugeriria isso. Se o GM chega pra mim e pergunta, eu digo o seguinte: estamos a um Ashton Jeanty de vencer o Super Bowl, de darmos um salto, Isso é uma boa questão. ou temos outros buracos no time? Pra mim,
Se você tem 3 escolhas dentro do top 100, a 20, a 51 e a 85, eu sou capaz de sair com 3 titulares. Eu preciso de um cornerback número 2. O Riley Moss, até agora, não me entregou, tá? Eu trouxe o Drew Greenlaw, mas vamos lá, eu tenho buracos na posição, né, de linebacker. Eu preciso de mais um safety para rotação, mas eu posso conseguir depois, tá? Eu preciso de um tight end. Eu preciso de um wide receiver pensando no futuro da saída do Courtland Sutton. Eu preciso de IDL, tá? Preciso aumentar minha rotação de IDL com urgência. Eu jogo num sistema extremamente agressivo. Eu vou gastar uma pick 51 e uma terceira rodada para subir por um running back numa classe em que eu tenho, tá? Que eu tenho, só para listar, Romero Hampton, tá? Caleb Johnson, Christian Judkins, Trevion Henderson, Dylan Sampson. Isso para não ir mais para trás. 4 Só minutos. para lembrar as pessoas. Jonathan Taylor foi escolhido na 41, Dave Montgomery na 73, Nick Chubb na 35, Dalvin Cook na 41, Isso aí. Alvin Kamara na 67, Derrick Henry na 45, tá? Eu acho o Ashton Jeanty um ótimo jogador. O meu ponto é que running backs são cerejas do bolo. Denver não tem esse bolo por completo. Denver pode até ter feito a base do bolo, pode até ter feito a primeira camada. Mas Denver não está na hora de colocar cerejinha. Denver nem confeitou, nem colocou o recheio ainda. Eu não indicaria essa troca. Vocês querem tentar negociar essa troca ou estão assim, não tem oferta que me faça subir? Eu, pelo Ashton Jeanty, subir da 20 para 11. Eu não subiria. É isso que eu ia perguntar agora. A gente, no caso, se essa oferta tá na mesa, a gente é obrigado a subir pelo Jeanty. A gente não tem a obrigação. Não, pode subir não, e pode trocar a ser, escolha. não, pode ser por outro jogador. Pode ser por outro jogador. Mas aqui o valor aí também. Aqui o Tyler Warren já saiu. Mas não subiria também. Não subiria também. Aí vou subir o quê? Pelo Abdul Carter já saiu. Já saiu. Travis Hunter, obviamente, já saiu. Já saiu. São os jogadores que, para mim, tem valor, o que poderia me justificar uma subida da 20 para 11. Will Johnson, que é um jogador que eu adoro, tá? Eu acho que não casa muito com o sistema de Denver. Malachi Starks, safety eu consigo mais para trás. Eu tenho Nick Manuori, eu tenho Xavier Watson na segunda rodada, Mukuba mais para trás. Eu, particularmente, sou um cara que detesto desperdiçar capital de draft. Eu acho que gastar capital de draft excessivo e se o John Lynch falar uma primeira e uma segunda, e aí não se fala mais nisso? Eu não ofereço. Não fecha? Não fecha? Não fecha. Então... Cara, eu acho que o impacto, por exemplo, de eu pegar na 51 o Caleb Johnson, e é óbvio que o Ashton Jeanty é mais jogador que o Caleb Johnson, mas no final da temporada, quando eu for medir o impacto, a diferença do Ashton Jeanty pro Caleb Johnson, meu ponto é que vai estar muito mais próximo do que as pessoas imaginam. É só pegar o Bijan Robinson nos Falcons. Sim. Tá? Os Falcons 7 vitórias sem o Bijan Robinson. No outro ano, os Falcons com o Bijan Robinson, 7 vitórias. Baita comparação. E o time com problemas no pass rush, ano após ano. É isso. É isso, Abrante? Assina? Olha, relator? Eu vou dizer que eu sou um pouco menos resistente a gastar capital de draft para subir, se necessariamente você enxerga aquele cara que pode fazer diferença. Mas o argumento de ter muito buraco no time, muita coisa a resolver, ou a complementar, ou a se preparar para o futuro, tem esses 3 cenários que Denver tem dentro de seu elenco, sabe? Ou posições que ele precisa adicionar um cara, ou posições que ele precisa se preparar para um cara que está prestes a sair, ou posições que ele precisa adicionar mais gente ali para deixar os caras mais frescos em campo. Eu acho que Denver se encaixa nos 3 lugares, mesmo tendo um bom time. Eu acho o argumento extremamente válido. Eu acho que é brilhante, é igual é uma figurinha muito brilhante o Ashton Jeanty ali sobrando, mas assim, não nego que argumento por argumento tendo a concordar com o relator. Entendi. Então eu assino o papel. Então vocês falam pro John Lynch, meu amigo, valeu, temos uma boa relação com você, vamos manter essa boa relação, mas tô fora da troca. Então, negada a troca para subir para 11 com o 49ers. Passamos agora para o segundo time da divisão, Kansas City Chiefs. E o atual campeão da AFC
A gente vai passar aqui pro cenário 1. Eu deixei o link para vocês, pro pessoal que tá assistindo. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Que o vídeo está subindo hoje, dia 16 de abril. Ontem, dia 15, o Mel Kiper Jr. e o Phil Yates subiram um mock colaborativo, tá? Na ESPN americana. E aí, para esse cenário 1, eu vou me basear neste mock especificamente, tá? Para esse cenário 1. Baseado neste mock do Mel Kiper e do Phil Yates, que eu vou dar um minutinho aí para vocês observarem, darem uma lida com calma, enquanto o pessoal de casa também abre para dar uma olhada, eu vou pedir que vocês dois, tá, cheguem a um consenso entre vocês, não tem que ser nada comigo, entre vocês dois um consenso sobre quem escolher na escolha 31. Eu coloquei 5, mas eu vou aumentar, eu vou deixar 6 minutos para vocês debaterem entre vocês quem escolher, que é o tempo on the clock mesmo. Tipo, começou a rodar, vocês esperam 4 minutos ali, não chegou troca, não chegou nada. Galera, vamos tomar uma decisão. Então, esperar mais uns 30 segundinhos aí pra vocês lerem o mock. E eu vou dar 6 minutos pra vocês chegarem a um consenso sobre qual a escolha. Ambos prontos? Você Eu falou tô pronto. 31. Foi só um erro ou Foi um erro meu? Eu falei errado? Ah, não, só pra saber se por acaso a gente desceu pra 31 ou se você Não, falou os errado sem Chiefs. querer. Não, os Chiefs estão na 31. Chiefs 31, pô. Tô com Devin na cabeça. Me Não, desculpa não, aí. 31. Não. Sim, não. Chiefs na 31. Então, 6 minutos valendo agora. Pode, Abrantes, traz suas sugestões aí, quem são os players pra gente discutir. Então, vamos lá. A gente tem no Chiefs. O corpo de recebedor do Chiefs não me agrada, mas agrada a eles. O Travis Kelce, eu acho que já tá numa parte para baixo da carreira dele, mas não vejo ninguém com valor aqui para buscar uma reposição futura. E também alguém a gente consegue achar numa rodada diferente. Uma ajuda pro Chris Jones, de repente, seria algo que me agradaria bastante, honestamente. Quem é o Mas prospect que a gente tem? que a gente teria aqui, deixa eu dar uma olhadinha para cima. Eu não reparei nele saindo. Deixa eu ver. Derek Hammond saiu. Você tá pensando em quem que você tá pensando aí? Eu tô pensando em Kenneth Grant. Kenneth Grant não saiu. Kenneth Grant aqui, ele saiu na 38 para o Patriots nesse mock. Então ele não saiu, tá no board. Então ele tá disponível, beleza. Eu tô pensando no Kenneth Grant. Josh Simmons está disponível, Luther Burden disponível, Ezeiruaku tá disponível, Gerard Campbell tá disponível, Josh Connerly disponível. Então, pra mim aqui, no caso, Davis, eu iria ou de DT ou de OT mesmo, tá? Pra mim é OL ou DL, ou ali por alguma coisa pro centro da DL. Então, a escolha do Kenneth Grant me agrada. Eu acho que é um jogador que a gente tipo, vai ser interessante ainda mais numa divisão que tende a vir com um jogo corrido forte pro ano que vem, com o Denver reforçando esse jogo corrido, com o Chargers, que a gente sabe que o head coach é absolutamente viciado em correr com a bola. Cara, me agrada. E me agrada a escolha do Josh Connerly também, tanto quanto do Simmons. Então, assim, eu prefiro o Connerly, que é a escolha que tá feita no mock. Restam né? 4 minutos. Eu prefiro... de todos esses jogadores que estão disponíveis, o meu predileto é o Gerard Campbell, mas eu entendo que o time acabou de pagar um linebacker, né? O Nick Bolton, tem outros 2 linebackers. Para mim seria um grande steal aqui, mas eu não sei, eu acho que os Chiefs se enfiaram num buraco de não poder ficar indo no BPA. Então, minha sugestão seria Josh Simmons. Por quê? O time trouxe o Jalen Moore. Ok, mas o Jalen Moore é um titular de 300 snaps na carreira no San Francisco 49ers. Tá? Eu acho que chega de projetinho ao redor do Patrick Mahomes. Kingsley Suamataia já está sendo falado como guard. Tá? Jawan Taylor, graças a Deus, em 2026, pensando como se eu estivesse nos Chiefs, será um contrato de corte. Tá? Eu acho que Josh Simmons é um cara que é um tanto quanto subestimado. Eu acho que é um cara que tem uma capacidade de ser... Eu acho que ele nunca vai ser um jogador de elite na NFL. 3 minutos. Mas eu acho que ele vai ser um grande offensive tackle. Mas eu não tenho problema com o Josh Connerly também. Eu acho que o Josh Connerly é um grande jogador. Eu só não apoio tanto o Kenneth Grant, eu gosto dele, mas eu acho que se você tem uma peça que ainda te sustenta ali, que é o Chris Jones,
nos outros lugares você tem um buraco maior. E eu acho que os Chiefs têm um buracaço na posição de offensive tackle, e eles perderam 2 Super Bowls por conta disso. Então Sim. eu iria de Simmons ou Josh Connerly. Sim. É mais uma vez sendo derrotado por argumentos, assim, eu acho Não, que... mas ainda escolhe mais aí, com a- Simmons ou Connerly. Então, Simmons ou Connerly, eu pessoalmente prefiro o Connerly como jogador. Então, Não, vamos não, de não Connerly. ficaria incomodado com a escolha do Simmons, mas pessoalmente prefiro o Connerly como jogador. Então vamos de Connerly. Pode ser? Então eu ficaria com o Connerly. Josh Connerly é um cara que tem muito... um teto muito alto e já chega mais pronto no Pass Pro também, né? Que é uma coisa interessante. Tem uma curva de aprendizado para mim muito boa. Eu ficaria muito contente de selecionar o Josh Connerly na 31. Se para você tá bom, para mim tá bom também. Pra mim tá ótimo. Então, chegamos ao consenso. Faltando 1 minuto e 45, Josh Connerly é a escolha do Kansas City Chiefs na 31, reforçando a linha ofensiva, algo que o Patrick Mahomes precisa desesperadamente. Acho que essa é a palavra. Desesperadamente, Kansas City Chiefs tem que ajeitar esse grupo posicional no seu time. Indo pro cenário 2, tá? Chega a escolha 31 e toca o telefone. New York Football Giants na linha, tá? Eles querem voltar para o final da primeira rodada e selecionar um QB. Até o momento saíram Cam Ward, Shedeur Sanders e Jackson Dart. Não sabemos qual QB, mas, enfim, eles querem voltar para um QB, tá? Eis a oferta deles. Cara, é pouquíssima coisa, porque é da 31 para 34, mas mesmo sendo da 31 para 34, é pouquíssima coisa. Eles oferecem um pick swap da 31 para 34 e a escolha de quinta rodada deles, número 154. Há margem para negociar. Se vocês quiserem conversar com eles, falar, pô, isso é muito pouco e tal, dá para negociar. Restam 5 minutos. Restam 5 minutos para fazer a escolha, valendo agora. Primeira coisa que eu faço é pedir, em vez da 154, pedir a 105. 105 na quarta rodada, né? Você vai perder o seu quarterback titular, e o meu argumento no telefone seria o seguinte: você vai perder o seu quarterback titular e o quinto ano do seu quarterback por causa de uma escolha 105, que muitas vezes você já está selecionando um jogador que vai ser de rotação? Eu queria ser até um pouquinho mais ganancioso com o mesmo argumento. O seu seria o quê? mas O seu seria o quê, Abrante? Seria uma rodadinha acima. Uma rodadinha acima só. O Giants tem 2 escolhas de terceira. Tem a 65 e a 99. Qual que você pediria? É mais baixo pra não ser ganancioso. 99? Pra não ser tão ganancioso assim. Entendeu? Tá. Seria uma primeira. A gente faz esse swap aí. Acredito que eu continuo saindo com um dos dois jogadores que a gente conversou aqui. Não acho que nesse gap a gente perderia o Simmons e o Connerly. A gente sai com um deles, assim, com certa tranquilidade. A não ser que alguém suba nesse meio. E você me passa uma terceira rodada extra pelo quinto ano do seu QB. Eu trocaria, se colocando um pouquinho mais de preço, trocaria sem problemas. Não tem nada que na 31 que eu queira, que eu acho que na 34 vai ter algo tão abaixo, sabe? Então, pra mim seria a troca. Só acho que teria que agregar um pouquinho de valor, tirar essas 154 e colocar aí pelo menos a quarta rodada ou essa final de terceira. Seria o que eu pediria. Se eu trocar pela quarta, vocês me mandam de volta a 226 da sétima rodada, a melhor escolha de sétima de vocês? Escolha 226? Na hora. Na hora. Na hora? Vou abrir mão de fazer uma troca dessa por causa de uma sétima rodada. Tá bom. Então... Esse draft, pra mim, acaba na quinta rodada, então... Então, amigos, acho que foi o debate mais rápido de troca que tivemos até hoje aqui no cenário de Brincando de GM. Eu tinha desenhado aqui na minha cabeça, no máximo, a escolha de quarta, na minha cabeça, mas eu falei, cara, deixa eu ver se eles topam mandar alguma coisinha de volta aqui. Mas a escolha de quarta tinha sido, na minha cabeça, aqui cara, válido. Eu acho que o argumento do Davis é o argumento muito válido, é o argumento que eles teriam no telefone esse argumento. Falar assim, cara, você quer o teu QB do futuro, você tá subindo porque você quer o QB do futuro. Você não vai querer dar pela tabela, um pequeno overpay pra não garantir o teu cara, que pela tabela é um overpay, assim, desse tamanho, mas, galera, se for o cara do futuro, é de graça. Cara, é de graça. Exatamente. Exatamente. E vendo pelo lado do Chiefs, esse é o tipo de trade down que deixa o torcedor
um pouco amargo, porque aquele trade down do torcedor que passou o draft inteiro esperando o time dele escolher, aí chega no final que tipo, ele, minha vez, é agora. Não. Não é agora, só amanhã, espera até É. amanhã de novo. Cara, isso é Então, tipo revoltante. assim, Isso é revoltante. mas falando com o torcedor do Chiefs agora, é o que eu e o David falamos ainda há pouco. A gente muito provavelmente vai conseguir sair com o mesmo jogador, ou com um dos jogadores que a gente estava planejando sair, ou um jogador muito parecido com eles, e ainda acumulamos um valor extra de um Cara, atleta que a gente pode tirar nessa quarta rodada aí. 31. 31 é segunda rodada. A Uhum. diferença entre os jogadores de pique 21 e pique 42 é muito menor do que as pessoas imaginam. Uhum. Isso aí que é um pouco da história desse draft, né? E o Day 2 vai ser fortíssimo para todas as equipes. Passando aqui agora para o Los Angeles Chargers. Uma pergunta, Pepe, rápida. Você Opa. teria aceitado esse cenário da 99, da 90 e poucos aí, da terceirinha? Ou você teria uma counter Eu offer pra ele? teria uma counter. Uma segunda e uma terceira para subir 3 escolhas, eu teria que conversar um pouco mais. Bem mais, assim. Bem mais. Ok, mas você teria aberto uma conversa ainda. Eu estaria aberto a uma conversa, mas aí teria assim, do tipo, eu preciso que volte mais troca. O Chiefs acho que não tem escolha nem de quinta nem de sexta. Aí teria que, assim, seria uma conversa mais longa, mas essa oferta aí eu já, da minha cabeça, tava assim, vale. Partindo para Los Angeles Chargers, cenário 1, tá? Pick 22 e restam muitos skill players, tá? Um cenário parecido com o que fizemos no início com o Denver Broncos. Só que nesse aqui agora saíram Ashton Jeanty, Tyler Warren, Matthew Golden, Colson Loveland e Tetairoa McMillan, tá? E é exatamente o cenário que aconteceu com o Broncos. É todo mundo isso aí. Acho que eu incluí o Loveland. É exatamente. É como se tivesse acontecido o cenário do Broncos. Broncos fez a escolha do Tetairoa McMillan no 20, chegou o Chargers na 22 e é o mesmo cenário, só que somado Tetairoa McMillan. Mesma coisa, eu sou o GM, vocês são os scouts, e vocês têm que me convencer qual prospecto vocês querem que seja selecionado. O tempo tá curto no relógio, hein? 5 minutos. Valendo. Vai lá, Lucas, primeiro. Warren e Loveland já foram. Já foram. Warren e Loveland já foram. Golden e McMillan também. Golden e Macmillan também. Então a gente tem aqui pro ataque seria um running back, o Luther Burden ou o Igbuka. Tá. Cara, entre Luther Burden e Igbuka, se a gente for olhar pro ataque, eu honestamente prefiro o Igbuka. Tá, eu acho que ele, apesar de ser, aspas, parecido com o Led McConkey, no caso de biotipos, se a gente for tratar assim, eu acho que é um jogador que agregaria no sentido da gente estar dando um pouco mais de armas pro nosso QB, que é importante, a gente quer que ele renda, né? E depois disso, deixa eu ver o que mais resta, gente. Se você tiver alguma coisa na mente, pode falar, Davis, porque Não, pode falar. Vai lá que depois eu... deixa eu dar uma olhada aqui. 4 minutos no relógio. 4 minutos. Perfeito. Tem tempo. Eu só sou o reloginho na parede ali, informando vocês quanto tempo tá restando. Ninguém corre aqui, há tempo. Tem tempo, tem muitos jogadores disponíveis ainda. Não necessariamente precisa ir de skill player. Você pode olhar, ver se tem outras coisas. Eu te digo que está disponível Exatamente. Mas tem Eu queria muitas saber quem está opções. disponível de defensive tackle também. Defensive tackle, vou te falar aqui agora. Quem está disponível de defensive tackle? Saíram Derek Harmon, Walter Nolan e Mason Graham. É quem saiu de Quem defensive tem de tackle. Edge aí? Edge, vou te falar quem já saiu, que vai ficar... Bom, saiu Abdul Carter, saiu Jalen Walker, saiu Mike Green, saiu... É isso. Dora vai ser o Aco tá no board. Tá no board. Então é o meu jogador que eu quero que você selecione. Se eu puder. Dora vai ser o Aco. Vamos lá. Quem são os meus pass rushers? Túlio Poto, Poluto, nunca sei falar o nome dele. Bom jogador. Não é fácil. Tá? Muito bom jogador. Mas eu tenho ele. Ou eu acho que o Khalil Mack com 700 anos vai continuar produzindo para sempre. Eu tenho que pensar na reposição. Eu jogo numa divisão que tem o Bo Nix, que está se firmando, tende a se firmar como um quarterback titular. Eu tenho o Pete Carroll, que trouxe o Geno Smith, tá?
trouxe o Geno Smith, então bem provavelmente eu vou ter um Raiders melhor ofensivamente passando a bola, Uhum. tá? E eu tenho o Patrick Mahomes nessa divisão. Por anos eu fiquei esperando que o Joey Bosa fosse o cara que fosse me entregar, tá? Então o Tuipoluro é um ótimo cara, mas eu tenho basicamente ele, e aí o meu resto de rotação é quem? 2 Khalil minutos. Mack e 2 minutos. Bud Dupree. Donovan Zeruaco, líder em sacks ano passado, mais de 15 sacks, um cara com uma envergadura espetacular, um freak atlético. Pra mim é o que são os primeiros passos que você precisa para ser um grande edge na NFL. Eu quero trazer um nome pra você, Davis, pra gente debater aqui. Eu não Rápido, que nós reparei não se temos o tempo, PP. temos 2 minutos. 1 minuto 40. 1 2 minuto, 1 minutos, minuto cara. 40. 1 minuto 40. Vamos. Sem problema, sem problema. Se Aqui for- não se há for pressa, debate, não é há pressa, rápido. Muita calma. Não tem problema. Olha só, eu não escutei o PP falar o nome do Minuto e James meio. Pierce, que pra mim seria o Ed 2 dessa classe, seria o meu cara 2. O James Pierce, também. ele tá disponível? O James Pierce, acredito que, se eu confirmar, tá disponível. Então, nesse universo, eu preferiria ele ao Ezeruaco, mesmo com eu as questões. seguraria, porque eu acho que você pode conseguir o James Pierce até mais pra baixo, talvez, depois, porque ele tem problemas extracampo. Então, lendo o board, eu acho que ou você pega o Ezeruaco agora, ou ele vai sumir. E o Um James minuto. Pierce, talvez ele 1 esteja mais minuto no pra trás. relógio. 1 minuto. Então, eu iria de Donovan Ezeruaco. O argumento é justo. A gente, dentro da liga, parece que saem notícias de que dentro da liga não é levado tão a sério quanto a mídia e quanto nós estamos levando 45 essas segundos questões no dele. relógio. Mas, de qualquer jeito, é uma escolha arriscada. Novamente, o argumento ele é válido. Eu acho que, apesar de eu preferir o James Pierce como jogador, o Ezeruaco a gente não vai conseguir encontrar ele depois. Eu preferiria ele, de repente, alguma 30 coisa segundos no DT, relógio. mas tô fazendo um charme, cara. I need a pick. I need a name, guys. I need a name, guys. I need a name. I need a name. Tamo aqui, ó. Já o cartão com o Ezeruaco Quem? tá... É Zeruaco? O cartão com o Zeruaco? Ezeruaco tá na mão já. Então O cartão tá. com o Ezeruaco tá na mão já. Ó. Então, Você não tá vendo. 15 Só tá pra guardar segundos, queimar da com mesa. 15 segundos restando no relógio do Pequezeno. Donovan Zeruaco é a escolha do Los Angeles Chargers na número 22. E aí, meus amigos, aí tem outro cenário bom aqui, tá? Cenário 2 do Chargers. Chega a escolha número 22 e o telefone toca 2 vezes, tá? 2 vezes. Los Angeles Rams e Cleveland Browns. Ambos querem subir por Jackson Dart, tá? São as ofertas. Cleveland Browns, a escolha de segunda rodada 33 e a escolha de terceira 67, tá? E o Rams, escolha 26 e também uma escolha de terceira, mas é lá na 101, tá? Lá na 101. A margem mínima para negociar uma das trocas, vocês não sabem qual que é. Uma delas, há margem para ser negociado, tá? Restam 6 minutos no relógio, valendo. Fácil pra mim essa. Fácil? Pra você é fácil. Facilmente é dos Browns. Então. 33 e 67. Primeiro que eu ganho no valor de shirt, né? Eu ganho no valor de shirt, porque aqui eu tenho 835 contra 796 pontos. Então eu acumulo. Segundo, eu continuo mantendo o controle em jogadores em começo de rodada. Eu vou selecionar na pick 33, ou seja, o melhor jogador, abre aspas, do dia 2, que muitas vezes é melhor que muitos que foram escolhidos no dia 1, porque o que acontece no final do dia 1? Os times têm algumas needs, já não estão os melhores jogadores da posição, mas eles precisam muito daquele cara. Precisa muito de um cornerback, que saiu os 2, 3 melhores, vai lá e pega, deixa escapar um linebacker muito bom, tá? E a mesma coisa vale para a terceira rodada. Então, se eu tô no topo da rodada, eu tenho muito mais controle do que escolhendo na 26 e na 101. Então, eu aceitaria essa oferta dos Browns, assim, muito tranquilo para fazer essa pick aqui. Abrante? Eu acho que eu concordo com o Davis, mas tendo tempo no relógio e a gente tendo como concordância que a proposta do Browns, a proposta a ser aceita, eu puxaria o telefone e perguntaria o que o Rams pode fazer de melhor para mim. Acho que não é o que vocês você querem que eu pode fazer de melhor para mim. Desculpa, melhore, eu vou deixar claro para você. Cara, melhore consideravelmente isso. Cara, se eu mudar essa 101 para 90, 26 e a 90 overall, muda alguma coisa para vocês? Muda nada. Muda nada? Não muda nada.
Pra mim não tá É, trocando e muita coisa, aí, não. então vai ficar por isso mesmo, porque o Rams não tem uma escolha de segunda rodada, teria que começar a fazer troca de coisa mais pra frente. E não há um desespero tão grande por parte do Rams de subir por um QB. Eles viram a oportunidade, mas não estão querendo subir como se não tivesse um QB. A 90 mostra. até em draft, em pontos, no chart, até ela passaria. Ficaria Uhum. 840 a 835. Mas mesmo assim, eu prefiro ter o controle onde eu estou selecionando. Eu acho que a 26... O que eu tenho nesse ano, nessa classe, na 26 e na 33, estão muito próximos. Uhum. Agora, da 67 para 90, eu tenho um pulo muito grande. Beleza. Estamos de acordo. Beleza. Agradeço o Rams, mas recusamos com educação. Muito obrigado. Tá. Então, É, fechada a troca com o Cleveland Browns até a 33 e o Chargers ganha mais, como disse o David, ele tem mais flexibilidade ali, né? Tendo a pique a mais e na 67, não na 90. Isso faz bastante diferença. E partindo pro último time da divisão, Las Vegas Raiders. Aí é interessante porque é topo do draft, todo mundo gosta, né, de topo do draft. Eu vou pedir antecipadamente para os dois cenários que vocês decidam entre vocês quem é o GM e quem é o head coach. Só pra saber quem vai ser o GM, quem vai ser o head coach, que eu vou precisar isso para os dois cenários. dada a NFL, digamos, a wave de head coach muito novos, mais novos que muitos jogadores, eu acho mais justo eu acabar sendo head coach e o Davis ser o GM, né? Não é o Que é o caso cara dos que Raiders, né? Mas tudo bem. não é o caso do Raiders. Curiosamente, a gente tá invertendo a realidade, mas assim, como na NFL tá na moda, head coach com um gel no cabelo, moderno, que vai à academia, que mora em casa de vidro, coisa assim, eu acho justo, eu proponho ser o head coach e deixar o Davis com a vaga de GM, Tá bom. entendeu? É isso? Então tá. Então, para este mundo hipotético do PP, tá? David Chodini é General Manager do Las Vegas Raiders e Lucas Abrantes é o Head Coach do Las Vegas Raiders, beleza? A gente vai pro cenário 1 e é o seguinte. Chega a escolha 6 e nesse, de novo, cenário absolutamente hipotético. Absolutamente hipotético. Ok. Cam Ward não saiu nem no top 5, tá? Cam Ward passou a 1, 2, 3, 4, 5. Nada de Cam Ward. Nada. Nada. Foi uma fabricação da imaginação da imprensa que ele sairia na 1. Ninguém quis, foi caindo. Assim como o Shedeur Sanders. Também não saiu no top 5. Ashton Jeanty continua disponível, tá? Na 6. Assim como Cam Ward nessa situação. Eu preciso que em 6 minutos vocês... Vou reduzir. Em 5 minutos vocês cheguem a um consenso sobre quem escolher. Beleza? Valendo. A palavra está com você, head coach. Quero ouvir a sua opinião. Bom, vamos lá. Você tem a confiança no meu trabalho, acabei de chegar. Tal qual o Pete Carroll, eu imagino que eu acabei de chegar. Então tô bem. Só que tu é molecote, tu é moleque. É o teu primeiro trabalho como head coach, tu é jovem. Perfeito, perfeito. Sou jovem, mas acabei de chegar. É. Então, assim, cara, a gente já deu um contrato pro Dino, ok? A gente tem 3 anos aqui pra buscar um outro quarterback que a gente possa desenvolver. Eu, honestamente, não vejo o Cam Ward como uma resposta. Eu acho que, na verdade, a gente poderia tentar utilizar essa escolha para acumular picks, ver se tem alguém interessado em subir. Se esse telefone tá tocando aí, GM, Não está tocou alguma tocando. coisa? Alguém ligou? Telefone não está tocando. Telefone não está tocando. Não está tocando. Não Então a está gente tocando. escolhe aqui ou chora. É isso, né? Exatamente. Cara, honestamente, com as opções, eu não acho que Cam Ward necessariamente seja a resposta, mas tendo que escolher aqui, deixa eu ver o que mais me sobra para ele. Você tem alguma coisa na cabeça, GM, para dividir comigo? Estou muito tranquilo em selecionar Ken Ward, sentar ele no banco nesse ano, para ele aprender um pouco o jogo da NFL. Estamos falando aqui que nós renovamos com o Geno Smith, mas ele tem 35 anos, tá? Vai ter 36 a próxima temporada. Uhum. Se eu o trocar, eu não tenho nada de dead money no contrato dele, tá? Pelo que eu estou vendo aqui no over the cap, pelo menos é o que está aqui. Deixa eu até abrir em outra fonte para ter certeza do que estou falando, para não... Se não tiver nada de dead cap, eu não teria problema em manter o Dino um ano como titular, enquanto o Ken Ward faz essa transição. Deixa eu só abrir aqui o Spot Track para ver
É até bom ver se que o meu Spell Track não tava abrindo aqui de jeito nenhum. Não sei como é que tá pra é vocês. só com VPN, tá? Tá só com VPN mesmo? Que Só com doideira. VPN, 3 minutos no relógio, 3 minutos no relógio. tá? Então, assim, contrato do Dino para 2026. Se eu o trocar, realmente não tem nada de dead cap. Então, a gente vai economizar 26 milhões na folha. Ter um quarterback em contrato de calouro que, teoricamente, passou um ano sob sua tutela aprendendo. Seria, para mim, a minha escolha aqui. Acho que o Ken Ward... Eu não sou tão fã do Dino Smith quanto a maioria das pessoas. Não, eu também honestamente sou zero fã, mas visto que ele já tá aqui e a gente já tá pagando ele, pra mim era esse cenário. Eu não sou muito fã também do Cam Ward, mas visto que é escolher Cam Ward, entre Cam Ward e Ashton Jeanty é um no-brainer. Eu acho que seria Cam Ward, não é esse universo em que a gente passa assim, por mais dúvida que eu possa ter no QB, eu ainda acho que ele vale mais do que um running back sendo escolhido aqui, ou qualquer outra posição do esporte, para ser honesto. A não ser que a 2 gente tivesse minutos algum no talento relógio, muito 2 minutos no especial relógio. aqui. Então, eu fico de acordo, cara. Eu escolho o Cam Ward aqui e visto que não tem nenhuma troca disponível, não tem um telefone tocando, alguma coisa, alguém querendo subir, justamente pelo Cam Ward, a gente seleciona ele aqui e deixa ele talvez 2 aninhos ali aprendendo, enquanto o Dino carrega o que a gente tem. Então, pode colocar no cartão. Ken Ward é a escolha. Cam O Ward. Dino Smith vai ficar um pouco bravo, como o Kirk Cousins ficou, mas é a vida na NFL. E é um cenário, e de novo, é um cenário absolutamente psicopata da minha parte, né? Pra não dizer outras coisas, que Cam Ward vai cair até a 6. Mas nunca se sabe, nesse mundo de NFL. Só fiquei surpreso de ninguém tá querendo subir. Cara, que alguma coisa tem nesse Cam Mas Ward aí. calma. Nunca diga nunca na NFL. Eu também, Eu não trouxe cenário nenhum pra dizer ninguém subir, porque agora a gente vai pro segundo cenário. E pra mim é o cenário mais divertido que desenhamos até aqui agora no programa, tá? Ok. E se mantém os empregos? Se mantém. Davis é o general manager, Abrantes é o head coach. Okay. Passaram as 4 primeiras escolhas, tudo conforme o esperado. Cam Ward, Travis Hunter, Abdul Carter, Will Campbell na 4. Só pra facilitar, Will Campbell. Ashton Jeanty está a uma escolha de se tornar um Las Vegas Raider. Porém, loucuras acontecem. Jaguars entrega o cartão Ashton Jeanty, running back Boise State. É a escolha do Jacksonville Jaguars na 5. Tá? Neste cenário, eu vou dar a vocês a totalidade da escolha. Os 10 minutos disponíveis para a primeira escolha é o que eu vou entregar para vocês. Beleza? Ok. Só que nesse cenário é o seguinte. Eu vou dar os 10 minutos por quê? Podem ou não chegar ofertas de troca durante esses 10 minutos. Tá? Podem ou não chegar ofertas de troca nesses 10 minutos. Tá? O Trade Value Chart eu botei aí na pauta para vocês. Sugiro que mantenham aberta o Trade Value Chart. E quando vocês estiverem prontos, darei início aos 10 minutos. Pode começar? Para mim começar a contar. Então, the pick is in. Jaguars select Ashton Jeanty, running back Boise State. Las Vegas Raiders on the clock. Ok. O draft caiu da maneira que a gente tá vendo ele aqui, tá? Eu acho que a gente precisa... Acho que aqui o lugar é muito simples, David. Acho que a gente... Tocou o telefone aí de verdade. Era uma ligação de algum gêmeo ou foi... Cara, a gente tem a opção do Tetairoa McMillan aqui, tá? A gente tem a opção que não me desagradaria nem um pouco, pra ser honesto com você, do Ahmad Bambu, tá? Eu acho que seria interessante para agregar ao nosso time. Não confio no que a gente tem do outro lado da linha do Colton Miller. E começar a montar uma linha ali seria muito interessante. A gente tem a opção do Mason Graham chegando aqui, que não é uma... O Mason Graham aqui, né? Para jogar ao lado do Christian Wilkes. Beleza. Exatamente. Eu tô anotando tudo que você tá falando. Eu quero ouvir a opinião do meu head coach. A gente tem essa tragédia de secundária que a gente pode conversar sobre um Will Johnson, alguma coisa do tipo aqui, tá? Então, a gente tem um wide, um tackle, um DT e um corner. Tá bom? Vamos lá. Vamos por partes aqui. O que é mais problemático hoje? Eu acho que o Mason Graham, a gente tem o Christian Wilkins ali.
né? Ok, eu acho que ele é o melhor jogador desses 4 que a gente tem. Mas eu acho que... Biririm, 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 biririm. Tocou aí? Acho que O ele tá telefone tá saindo. tocando. O telefone tá Biririm. tocando. Diga lá. Tem que atender. Alô? How are you? Opa, beleza, cara. Mickey Loomis aqui, tranquilo? Tudo certo? Ah, Fala não! lá. Desligo. Cara- Vai. Cara, Fica quieto. seguinte, eu sei Sou que eu, cê- eu gêmeo, sei eu que tô falando com ele. eu sei que vocês estão aí pensando na escolha de vocês e tal, mas eu tava pensando em subir, cara. Não sei se Fala vocês aí, da estão 9. dispostos a descer, Fala mas aí. se vocês quiserem descer até a 9, eu mando minhas 2 terceiras, a 7-1 e a 9-3, pra descer até a, pra Pera vocês descerem aí. até a 9 comigo. Vamos conversar. É 7193. Tá. 7... Nesse cenário eu não torço pro Saints e não dei o Mickey Loomis, né? Não, você é um head coach. 7-1. 7-1 e 9-3, as 2 terceiras, pra Olha só. subir aí com Vamos lá. vocês. Deivão, a gente... Pra descer pra qual? Desculpa, pra 9. Pra nove. 9. Então a gente tá passando 2 escolhas. Eu acho que há de se convir que eles estão subindo, que a gente subiria pelo Shadow Se vocês Saints, quiserem, tá, cara, gente, eu vou fazer o seguinte, eu tenho umas outras ligações pra fazer aqui, se quiserem ir debatendo, retornar, vocês me retornam, tá? Mas eu vou fazer umas Ok. outras ligações aqui, beleza? Tá, eles Ok. subiriam pelos Sanders. Então, Valeu, galera, já pelo voltei. menos... A gente... dos Desligou o 4 jogadores que eu telefone, citei pra desligou o telefone. Dos 4 jogadores que eu citei pra você, eu acho que Dois dá não pra tá gente concordar que disponível. 2 a gente perderia, tá? Tá. Mas eu acho que dá pra ter quase certeza que 2 a gente perderia. A gente perderia Restam provavelmente 7 minutos, ou restam 7 Membu, minutos. ou Graham, ou pro Jets, ou pro... Ou a gente perderia Membu e Graham, ou a gente perderia Graham e Macmillan. Eu não acho. Eu acho que é mais fácil perder Membu e Macmillan, tá? Mas na 8, bota forte de Michael Williams ou Jalen Walker. Então pode ser que a gente perca um só. Tá? E cheio com 3 deles disponíveis. Cheio com 3 deles disponíveis. Você tá ok com a Eu gente perder estaria- qualquer um deles? Eu estaria confortável com perder qualquer um deles. Agora, Membu, eu acho que a gente tem jogadores muito mais próximos deles. Não teria problema em ter Simmons na posição de offensive tackle, Simmons e outros jogadores. Uhum. Will Johnson, para mim, é uma need muito grande num time que deve jogar em cobertura de zona, mantendo os princípios que Pete Carroll deixou. Né? Vamos dizer que Pete Carroll saiu hoje, resolveu ir pescar, e você não vai mudar tudo do dia para a noite. Né? O Titeroa seria uma ótima escolha também. Tá? E o Mason Graham também. Tá? Biririm de novo também, ó. O Outro biririm telefone aí. tá tocando de novo, hein? O telefone tá tocando aí. Diga lá. Vai atender? Opa! Atendi. Fala, irmão, beleza? John Lynch aqui, tranquilo? Opa, bom dia. Cara, eu queria ver com vocês aí, cara, de subir. Não sei se vocês estão pensando nisso ou não, mas eu queria oferecer pra vocês, se vocês descerem pra 11, eu mando a minha segunda 43. Não sei se é interessante pra vocês aí, mas eu mando a minha segunda 43 aí pra subir da 11 pra 6. Tá. Você segura um minutinho na linha pra gente, John Lynch? Claro, só rapidinho? não, lógico. Espero A gente aqui. tem Eu uma- acho gente essa tem proposta mais gostosa. Você acha o Eu quê? tô Desculpa, achando ela acha o mais quê? interessante. Ah, vocês têm proposta- outro, vocês têm outras coisas aí? Não, tá bom, beleza. Eu vou desligar, eu ligo de volta aí. Vou desligar, ligo. Vocês me ligam. Se vocês quiserem alguma coisa, vocês me ligam, beleza? Valeu. Ok. Desligou. Não gostei do tom do John Lynch, eu tô desconfiado de que ele ficou descontente que a gente tá conversando, ele ficou enciumado que a gente tá conversando com outro time. E corre o risco da gente voltar pra ele e ele fala, eu não quero mais, e a gente fica sem. Então, assim, antes de recusar do Saints, aconselho que a gente, caso aceite a do 49ers, ligue para o 49ers primeiro. Pra utilizar Pra fechar qualquer uma das duas trocas, tem que ligar de novo. Ok, Tá. sem problema. Olha só, então a gente estava analisando em perder um dos 3 caras e tá confortável com isso. Tá? Vamos dizer que a gente faça, então, vamos fazer esse mesmo cenário pro Vocês podem negociar, 49ers. você pode negociar com os dois, tá, gente? Só pra lembrar, vocês podem negociar. Os 2 valores me agradam, pra ser honesto, Gêmeo. Eu tô ok com mas qualquer um dos 2 Restam valores. 4 minutos no relógio, 4 minutos. Mas eu tô muito mais confortável com o dos 49ers aqui. Tá? São Francisco me dá 11, dá 1.250 pontos. Mesmo que a gente ligasse pro Saints e pedissem pra eles tocar essas 2 terceiras por uma segunda e uma quarta, talvez? O Saints sei que na quarta rodada. Vocês querem o Saints tem Preciso Saints tem confirmar. 2 Tem, quartas, tem 112 e a 131.
Oferece, eu tô ligando. Tá ligando? Tô ligando. Opa, fala aí, meu amigo. Beleza? Opa, tudo bom? Eu Tranquilo? quero para fazer esse swap a 40, Aham, aham. e a 112. A 40 e a 112. Sim. Tá. Você quer ver no futuro, né? Tá, me dá um Tem mais gente me minuto. ligando, tá? Tá, tudo bem, tudo bem. Beleza, O então que ele você tá tem a pensando conversar com a aqui. gente sobre? Ah, não, você desligou ou vocês desligaram? Não, eu tô aqui, eu tô Não, Aqui? tô aqui esperando. aguardando. Eu tô posso te esperando. retornar em um minuto pra vocês? Pode, Claro. mas Beleza, rápido, beleza. porque tem Beleza. gente Não, me eu sei. ligando aqui. Tá, beleza. Desligou. Perfeito. Vocês ligam de Poderia volta pro pensar na 49ers? Deivão. Vocês ligam de volta pro 49ers ou não? Não, deixa ela quieta como tá lá por enquanto. Por enquanto tá de boa aqui. Tá de boa. Não tenho muito Eu mais o que voltaria a tirar analisar o cenário. de São Francisco. Exato, eu voltaria a analisar o cenário. Tá. Olha, a gente caindo da Mickey 6 pra Loomis liga de 12. volta. Mickey Loomis liga de volta. Tá? Diga Mickey lá. Loomis liga de Fala. volta. Cara, eu fecho. Então, 40 e bate- 112, eu fecho a troca. Então, estamos fechados. Fechados? Swap da 6 para 9, a 40 e a 112 são nossas. Tá, Ok, já, pode chegar pra posso, gente. já pode ligar pra liga já? Pode. Tá, Tá autorizado. beleza. Então, faltando 2 minutos e 4 segundos, vocês ligam pra liga. Falam, galera, ó, there's been a trade. Fazem a troca. Ligam de volta pro John Lynch pra falar com ele ou não? Só pra... Não, reza. não. Nem liga? Deixa ele ver pela TV. Deixa ele descobrir pela TV. Deixa ele descobrir pela TV. Ele vai descobrir junto com o público. Junto com. Ai, calma aí, que eles já vão ligar pra gente já. Ele deve estar querendo subir para outras escolhas aí e tal, tentando subir, porque ele não estava subindo por QB, então ele está tentando subir por algum outro jogador. É isso É aí. isso. Então, A gente seleciona na 9 agora? A gente Bora aí. seleciona na 9? se vocês quiserem fazer agora a brincadeira de selecionar na 9, eu posso reiniciar aqui pra gente ter essa graça. Então vai lá, me diz quem tá disponível. Deixa eu só reiniciar aqui. Eu tenho um nomezinho aqui que eu tenho quase certeza que tá disponível. A escolha e- chegou na 8 e agora Las Vegas Raiders are on the clock. Vai. Ok. Quem Tá. saiu pra Jets e Panthers? Ó, deixa eu só... Nessa aí. Saiu passar Sanders, saiu quem e quem? Ó, depois? saiu Cam Ward, Travis Hunter, Abdul Carter, Will Campbell, Ashton Genty, Shador Sanders na 6, Armand Membu na 7. Ok. E aí, neste cenário, saiu Jalen Walker na 8 pro Panthers. E aí a gente tem Titerio McMillan, Will Johnson Exato. e quem que era o outro? E Mason Graham não saiu ainda? Mason Graham não saiu ainda. Tá. Olha, a gente tem o Mason Graham que é, como eu falei, é tal da figurinha brilhante, mas honestamente, olhando pro draft inteiro e sabendo que a gente acumulou uma segunda rodada extra agora, que facilita que a gente de repente se mova ali pro final, até de repente para ali para perto da 20, se tiver caindo algum cara interessante nessas posições, eu acho que a gente teria que deixar passar o Mason Graham, atender primeiro a nossa need primária, que é a de corner, que é onde a gente mais tem buraco no time. Então eu iria de Will Johnson na pick. Esperaria para ver como cairia a board e de repente a gente pode estudar essas nossas segundas ali extras ou algumas picks extras para voltar para a primeira rodada e buscar um Ed Buka ou buscar um Luther Burden, buscar alguém que complemente esse corpo de recebedores para o Geno Smith. O telefone Tá está bom. tocando, tá? Tocou de novo? O telefone tá tocando. Diga lá. Eita! Fala aí, Ih. galera. Miami Dolphins aqui, tudo bem? Opa! Beleza? Tudo. Galera, então, eu sei que vocês já desceram uma vez, mas assim, eu tô pensando em subir aí pra 9, da 13. Eu não sei a que ponto interessa a vocês, tá? Mas eu tô oferecendo a minha 13 e o Jalen Ramsey. O que vocês acham? Não quero. O Jalen Ramsey não interessa, assim, de Não, jeito nenhum, nesse jeito nenhum? momento, Não me interessa. Num time rebuild como o meu, eu te agradeço, mas não quero. Tá, então, se você me der um segundo aqui, que eu, assim, eu fico com ele, não tem problema. Claro. Mas se eu te mandar Time is money, né? a minha... Oi? Time is money, né? Cada segundo Time is money. Não, então, e se eu te mandar a 13 e a 2, minha 2, número 48, tá? Número 48. E você me volta com a sua terceira
número 68 e a sua quarta, número 108. Não tem. É muito capital pra mim, é muitos jogadores que eu tô deixando. Eu preciso ter os dardos na mão aqui. Tá bom. Independente Tá bom. de eu escolher mais jogadores ou não, eu vou escolher aqui nessa escolha aqui e pronto. Vou escolher na 9 aqui o Will Johnson e sanar esse problema. Ah, tranquilo. Só checando pra ver se vocês têm interesse mesmo. Mas valeu, tamo junto. Show. Valeu. Então pode Tudo bem. colocar no cartão Will Johnson, cornerback, é o jogador do Las Vegas Raiders. É isso. Na escolha número 9. Escolha feita, Will Johnson. You are a Las Vegas Raider. Acho que esse foi o cenário que, pra mim, foi o mais divertido de trazer até aqui nesse quadro até agora. De colocar em tempo real, vocês tendo que discutir os jogadores e as ofertas chegando em tempo real e tendo que negociar. Então, é isso, galera. Acho que o Brincando de GM é mais ou menos isso mesmo. É colocando uns cenários, sim, todos absolutamente insanos, hipotéticos. A maioria não vai acontecer, mas tem alguns que a gente fala assim, não vai acontecer, e chega no dia do draft e acontece. E você fica... Michael Penix na 8. Michael Penix na 8, entendeu? Loucuras desse tipo que a gente, né? Mitch Trubisky Mitch na Trubisky 3, na 3, tá dois, ligado? sei Então, lá. então, assim, loucuras que você Daniel fala... Jones na 6. Exatamente. Então, loucuras que a gente fala, não vai acontecer, mas acaba acontecendo. Davis, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela Pô, eu participação. que agradeço, cara. Foi divertido demais. Faltam aí 9 dias pro draft, às vezes pra gente dar uma relaxada também, a brincadeira fica sempre legal. Valeu, Lucas. Valeu, PP. Foi um prazer enorme. Tamo junto. Abrantes, tamo junto. É nóis. Amanhã tem Hoje live. eu não vou fazer a piada. Se eu sou o Lucas João The Clock, É. eu ponto a ponto fica presente. Hoje não vai ter essa, Ó. esse comentário, mas eu acho que, ó, se tiver time no NFL aí precisando de GM e de head coach, esse combo aqui foi bem, Não, tá? vocês Foi melhor vocês que fizeram um muita trabalho gente melhor ali que aí, isso. tá? Vocês fizeram um trabalho melhor que muito Melhor combo da NFL, tá? Gente que tá empregada aí, ó. Mas muita Muita. gente empregada, tá? Já diz o ditado, né? Se eu perder pro Trent Baalke, eu vou empatar com quem? É isso. É Sei isso. que ele não tá mais, É isso. sei que ele não tá mais empregado, mas se eu perder pro Trent Baalke, eu vou empatar com quem? Ó, você que tá assistindo esse vídeo agora, no dia 16 de abril, amanhã, dia 17, vai ser a live que eu vou divulgar o meu ranking dos QBs para esse draft. Então vai ser uma live dedicada especialmente para isso, na hora do almoço. Fique ligado aí, belezinha? Amigos, tamo junto, se inscreva aqui no canal, deixa o like, todos os links do Davis, do On The Clock, do Pro Football, os nossos aqui do Ponto a Ponto, nossas contas pessoais, tudo na descrição do vídeo, deixa sua moral ali, se inscreva aqui no canal e tamo junto, nos vemos no próximo Brincando de GM, que vai pro ar aqui na sexta-feira, beleza? Tamo junto, meus amigos, um abraço. Valeu, gente!